E aí, minha galera, tudo bem? Espero que sim. Espero que tenha tido um final de semana abençoado. Vamos para mais uma luta. Vamos continuar o nosso trabalho. Vamos lá. Nosso novo quadro branco, né? E tinha história ali com coraçãozinho, como eu faço em sala de aula. Vamos lá, galera. Pessoal, na aula passada a gente começou a ver aí a República Velha. E aí? Eu falei para vocês que a República Velha ela é dividida em dois momentos. Começa com a República da Espada e depois vai para a República Oligárquica. E aí eu fiz a introdução de tudo isso. Hoje a gente vai continuar a tal da República da Espada. Na aula passada eu apenas fiz uma introdução. Hoje a gente continua essa parte aí da República Velha, chamada República da Espada. Falei para vocês que a República da Espada teve 2 presidentes apenas. O primeiro foi Deodoro, o segundo foi Floriano Peixoto. E aí, vamos ver o que aconteceu de importante no governo de Deodoro. Eu só o que é que eu preciso saber do governo desse cara, pelo amor de Deus. Deixo bem claro, Deodoro da Fonseca, é importante você lembrar que ele é o primeiro presidente. Falei isso na aula passada. É o nosso primeiro presidente. E aí, o grande destaque desse cara é justamente isso. É ele inaugurar a República no Brasil. Ele inaugura, ele inicia o processo de república aqui no Brasil. Com um discurso, o discurso dele era o discurso positivista. Como assim, professor? Discurso positivista? Também falei na aula passada. É aquele discurso de ordem e progresso. Ele como militar, ele é o primeiro presidente do Brasil e ele era um militar. Ele como militar conseguiria colocar ordem no Brasil e o Brasil com essa ordem atingiria o progresso. Cresceria. Ficava cada vez mais poderoso. Pelo menos esse era o discurso de Deodoro da Fonseca naquele momento. Professor, ordem e progresso, essa frase aí não é estranha não. É mesmo não. Está lá na bandeira do Brasil. Inclusive, a bandeira do Brasil, como a gente conhece hoje, foi feita durante o governo desse cara. Por isso, lá o slogan ordem e progresso, um slogan positivista. E aí, quando esse cara assumiu, há uma necessidade de uma constituição. Eu só não lembro o que é isso não. Uma constituição é um conjunto de leis que vai reger um país. Então, todo país democrático precisa ter a sua Constituição. Professor, o Brasil tinha Constituição? Tinha. Mas a nossa Constituição era atrasada, era uma Constituição lá do Império. O Brasil não é mais Império. O Brasil agora é uma república. Então, o Brasil precisa ter uma Constituição da República. Com isso, criou-se aí a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 ela é a primeira da República, mas ela é considerada a segunda Constituição da história do Brasil, porque já teve uma Constituição lá no Império. Então, ela é a primeira da República e é a segunda Constituição no Brasil, porque já teve uma lá na época de Dom Pedro I. E aí, o que é que eu preciso saber, professor, dessa Constituição? Tem alguns elementos que você precisa saber. O primeiro elemento, essa Constituição, ela vai estabelecer que o Brasil vai adotar uma república. É o primeiro fator dessa Constituição. O Brasil antes de uma república, considerando o Brasil um império. Agora o Brasil é uma república. Ele precisa
ter nessa Constituição declarando: Brasil é um país republicano. E essa Constituição estabelece isso. Então, o primeiro destaque aí da Constituição de 91, o Brasil declara-se uma república. De boa, né? Tranquilo. Um segundo ponto dessa Constituição interessante é o fim do poder moderador. O poder moderador, a gente estudou isso ano passado, é o poder criado na época do Império, era exclusivo do imperador, dava ao imperador todos os poderes. Então o Brasil não tem mais imperador, então não tem mais por que ter poder moderador. Então temos aí o fim do poder moderador. O Brasil agora passa a ter apenas 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então acabou o poder moderador. Um terceiro ponto interessante, o Brasil vai se declarar um Estado laico. O que é isso? O Brasil, desde o início da sua república, não tem religião oficial. Professor, o senhor está afirmando que o Brasil não tem uma religião oficial? Sim, não tem. Está na nossa Constituição. O Brasil, pela Constituição, não tem uma religião oficial. Mas, professor, a maior parte da população brasileira é católica, a maior parte é evangélica. Tudo bem. Mas o Brasil, constitucionalmente, não tem uma religião oficial. Beleza? Por isso, ser considerado um Estado laico. Um outro ponto interessante seria a ideia do federalismo. Professor, o que é isso, federalismo? O federalismo é uma descentralização política. É você dar poder para os estados. Então, isso é o federalismo, é você dividir o poder. Na época do Império, o poder estava na mão de uma única pessoa, o imperador. O Brasil, com a república, ele tem sim o cara que controla a república, que é o presidente, mas o presidente ele divide esse poder com os governadores, ele divide esse poder com os prefeitos, ele divide esse poder com os vereadores, com os deputados. Então, o Brasil declara-se aí um federalismo. Por isso, o Brasil é uma república federalista, controlado por um presidente. No entanto, há uma descentralização política, ou seja, o poder será dividido na mão de outras pessoas. Lá na época do Império, era unitário, o poder era único, na mão de uma pessoa. Com a República, não. Esse poder ele passa a ser dividido aí com os estados no Brasil. De boa? Tranquilo? Massa. E aí? Eu gosto muito de cobrar na prova a diferença entre a Constituição de 24 e a Constituição de 91. São várias, eu vou numerar aqui alguns pontos. O primeiro ponto que eu vou numerar é o criador. A Constituição de 24 é uma Constituição criada durante o governo de Dom Pedro I. Já a Constituição de 91, criada no governo de Deodoro. É a primeira diferença aí logo de cara. Deodoro. Uma outra diferença que eu destaco é que a Constituição de 24 declara que o Brasil é um império. Já a Constituição de 91 declara que o Brasil é um país que adota o governo chamado república. Uma outra diferença é que a Constituição de 24 ela tem o poder moderador. Já a Constituição de 91 não moderador. Não existe esse poder moderador. Temos aí 3 diferenças básicas, né?
uma para a outra. Outro ponto que eu destaco é que a Constituição de 24, o Brasil se declara um Estado confessional. O que é isso? Confessional é quando eu tenho uma religião oficial. A religião oficial era católica. Isso durante o Império. Já durante a República, o Brasil, como eu já disse para vocês, se declara um país laico. Não tem uma religião oficial, como é até hoje. Outro ponto interessante é que a Constituição de 24, o Brasil é um país unitário. O que é isso? O que é isso? Apagou, foi tudo, ó. Vamos lá, rapidinho, de novo, desculpa. A Constituição de 24, Dom Pedro I. A Constituição de 91, Teodoro. Rapidinho, para não perder tempo. Serve como uma revisão. Outra diferença, a Constituição de 24 declara que o Brasil é um império. Já a de 91, república. A outra diferença que já citamos, qual foi? Seria poder moderador. Já de 91, não moderador. Outra diferença, confessional, tem uma religião oficial, católico, laico, não tem religião oficial. A de 24, unitário, ou seja, unitário aí é a centralização, o poder era concentrado na mão de uma pessoa. Já essa Constituição de 91, o Brasil é federalismo, é o contrário. Quando há descentralização. 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 Vou ficar bonitinho. De boa? E aí? Um outro ponto interessante seria aqui, ó, que em 24 nós temos aí o voto censitário. Professor, o que é isso? O voto censitário era apenas para os ricos. Só quem poderia participar do processo político é quem comprovasse renda, quem fosse rico. Já a Constituição de 91 é o fim do censitário. Não existe mais isso. Você não precisa ser rico para poder participar do processo político. Fim do censitário. Então tá aí algumas diferenças básicas de uma Constituição para outra. Alguma dúvida? Não, né? Tá de boa. Tranquilo, professor. Fácil demais, ó, depois vocês dão uma pausa e copiem, viu? Deixa no caderno tudo bonitinho e tudo mais. Quando as aulas presenciais retornarem, eu vou dar uma olhada nessas anotações. E aí? Um grande destaque no governo de Deodoro seria aí a política de encilhamento. Como assim, professor? O encilhamento seria um discurso de modernizar a economia brasileira. E o que seria modernizar a economia brasileira? Seria industrializar o Brasil. O Brasil era um país agrário que vivia da agricultura, enquanto que os países poderosos viviam da indústria. Então, Deodoro tem esse projeto para industrializar o Brasil. Só que tem um problema. Qual é o problema? É a primeira palavra-chave aí. O Brasil não tem dinheiro para essa indústria. Aí o que foi que esse homem fez? A emissão de papel moeda. O que é isso, pessoal? Ele mandou fabricar mais e mais dinheiro. Ah, professor, aí é fácil assim? Esse é o problema.
Quando você emite papel moeda, quando você manda fazer dinheiro, você precisa ter o que os economistas chamam de lastro. Você precisa ter fonte para provar que essa moeda tenha um valor. E o Brasil não tem esse lastro. Não tem. Então, isso começa a gerar uma inflação. O governo manda fazer mais e mais dinheiro, mas não tem garantia para dar valor a essa moeda. Então, o Brasil começa a entrar em um processo de inflação. O que é inflação? É desvalorizar a moeda. Nossa moeda, ela passa aí por um processo de desvalorização. Inclusive, tem uma charge que eu gosto muito de colocar essa charge nas provas, que é um cara indo comprar o seu pãozinho, e aí ele chega lá na padaria com a carteira para comprar o seu pãozinho. Isso antes do encilhamento. Aí no outro quadrado é o cara indo comprar o mesmo pão na mesma padaria, com a diferença que agora ele leva um carrinho de mão. Ao invés de levar a carteira, ele leva um carrinho de mão. Então ele tem que levar o carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar um saco de pão com leite, se ele quiser. Isso aí é a inflação, é a moeda se desvalorizar. Na minha época, quando eu ia para o supermercado com a minha avó, com a minha mãe, a gente conseguia fazer uma compra para toda a família de R$ 200. Você enchia quase 2 carrinhos. Hoje, com R$ 200, talvez você enche 2 sacolas, dependendo do que você for comprar, né? Então, isso é a inflação. Isso é a desvalorização da moeda. Portanto, a política do encilhamento, que era para ser um sucesso, na verdade, foi um fracasso. Ou seja, o Brasil começa a entrar aí numa crise. O Brasil vai entrar, durante o governo desse cara, numa crise. Presta atenção nisso aqui, ó. O Brasil, com a política do encilhamento, vai enfrentar aí, ó, uma crise. Beleza? De boa? Para piorar a situação de Deodoro, teve uma revolta chamada Revolta da Armada. A Revolta da Armada, ela é um movimento feito pela Marinha. A Marinha brasileira vai fazer essa revolta. O local que essa revolta acontece é lá no Rio de Janeiro. Lembrando que Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Professor, a capital do Brasil não é Brasília? Hoje sim, naquela época não. Era o Rio de Janeiro. Era a nossa capital. E aí, o objetivo da Marinha era derrubar a República. Eles eram contra o governo de Deodoro. E aí vai criar um fight entre as Forças Armadas. Briga, peia, porrada. De um lado, o Exército, que vai defender a República. Do outro lado, a Marinha, que é contra a República. O resultado foi a queda de Deodoro. Deodoro não aguenta a pressão e vai renunciar, pedir pinico, não quero mais, abandonou o cargo. Quando Deodoro renunciou, quem assumiu foi Floriano Peixoto. Por quê? Porque ele era o vice. Floriano Peixoto era o vice de Deodoro. Presidente, existe o presidente, existe o seu vice. E aí quem assume é justamente Floriano. Floriano, ele é conhecido como um marechal de ferro. Marechal de ferro. Por quê, professor? Pela forma violenta, pela forma agressiva de Floriano. Floriano era extremamente violento, extremamente agressivo às suas propostas. Prova real.
Revolta da Armada. Quem acabou com a revolta da Armada foi Floriano. Peia para 10, a Marinha vai comer sozinho no governo desse cara. Então ele vai simplesmente acabar com essa revolta. Destruiu. Violência por cima de violência. E a outra prova seria a Revolução Federalista. A Revolução Federalista, ela vai acontecer... Deixa eu só ajeitar o slide aqui. Que baldeou tudo aqui. A Revolução Federalista, ela é um movimento que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. O objetivo: as elites do Rio Grande do Sul começam a questionar o governo de Floriano, justamente por causa do seu autoritarismo, por causa da sua violência. Então, a galera do Rio Grande do Sul começa a questionar isso. Ei, cara, tu não é imperador não, tu é presidente. Tu tem que dar poder também para os estados. Floriano, como é? Como é? Eu escutei bem. Floriano manda o exército destruir esse movimento. Peia para 10, a galera do Rio Grande do Sul vai comer sozinho. Então, Floriano, ele vai destruir tanto a revolta da Armada, vai usar muita violência para acabar com a revolta da Armada, como também ele usa violência para acabar com a Revolução Federalista. Prova aí o porquê dele ser chamado Marechal de Ferro. Quando terminou o governo desse cara, ele termina um mandato que era de Deodoro. Quando termina o governo dele, temos aí o fim, a morte da República da Espada. E aí morre a República da Espada para nascer um outro período da República, chamado República Oligárquica. Morre a República da Espada e nasce a República Oligárquica. Com isso a gente consegue terminar aí a República da Espada. Boa? Só para concluir a nossa aula hoje, só o início da República Oligárquica, só a introdução. A República da Espada, ela é um governo de militares. Já a República Oligárquica, ela será controlada pelas elites. Os cafeicultores vão controlar essa república, vão dominar essa república. Eu sou os cafeicultores, sim, naquela época era o principal produto da economia brasileira. Logo, se são as elites que controlam, nós temos um projeto chamado liberal. Lembra na aula passada? Falei que existiam 3 projetos de república. Positivista, os militares no poder, liberal, as elites governando, e o jacobino, o povão governando. Boa? E aí? Quando você olha no dicionário, oligárquica ou oligarquia quer dizer governo de poucos. Ou seja, quem governa o Brasil é um número reduzido, é um número pequeno de pessoas. Quem é esse número? As elites, os grandes produtores de café do Brasil naquele momento. O primeiro presidente será Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. Ele será o primeiro presidente. Muito cuidado. Eu não vou colocar isso na prova de vocês, mas vocês um dia vão fazer vestibular, concurso. Cuidado. Professor, na aula passada o senhor falou que o primeiro presidente foi Deodoro. Inclusive, iniciou a aula de hoje falando isso. E agora está dizendo que o primeiro presidente foi Prudente de Moraes? Calma. O primeiro presidente do Brasil, Deodoro. O primeiro presidente civil,
Aí sim, é Prudente de Moraes. Eu já vi isso em um determinado concurso. Lá tinha lá, o primeiro presidente civil da história do Brasil. Aí o item A, Deodoro. O pessoal tudo marcando Deodoro. É errado. O civil é Prudente. Se tivesse lá, o primeiro presidente do Brasil, aí sim, Deodoro. Mas o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Boa? E aí? O que foi que Prudente de Moraes fez de importante? Nada. Nada. Quem realmente chamou a atenção foi Campos Salles. Campos Salles foi o principal presidente da República Oligárquica. Por quê, professor? Aí o porquê será assunto da nossa próxima aula. Beleza? Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.